E a minha pergunta, que é a pergunta do Sindifisco Nacional, que está sendo feita a maioria aqui dos pré-candidatos. Que tratamento o senhor pretende dar, deputado, à defasagem da tabela do imposto de renda pessoa física? É justo que um trabalhador que perceba que ganhe 1.904 já pague imposto de renda, enquanto que o empresário não pague nada, mesmo percebendo R$ 1 milhão, já que no Brasil não se tributa lucro? Obrigado. Bem, o que eu tenho visto ao longo dos anos, nós não temos imposto de renda, temos um redutor de renda. Com quem eu converso de economia, que me assessora, eles são unânimes. Como tal, o Brasil vai quebrar. Eu falo, por que não fazer como o Trump fez lá? Eu sei que a economia é diferente. Ele reduziu exatamente o contrário do que a senhora falou ali, a carga dos empresários. Eu acho, opinião minha, tá certo? Não tem que ter imposto em grande fortuna, não tem que ter imposto de herança, tá? E nem tributar mais ainda essa área que a senhora citou ali, porque o governo anterior da França fez algo parecido, o capital, o dinheiro, foi inclusive para a Rússia. Olha o absurdo que chegou. 2 países do mundo, o Brasil e a Estônia, não cobram imposto sobre heranças ou lucros e dividendos empresariais. Eu vou cobrar. Agora, sabe quanto é o tributo sobre heranças nos Estados Unidos? E ninguém duvida que seja uma pátria capitalista. 29% é a alíquota menor. Sabe quanto é no Brasil? A alíquota média? 3,9%. Eu vou aumentar. Para quê? Para poder diminuir o imposto sobre os trabalhadores, que são onerados no consumo, e sobre a classe média, que morre com imposto de renda extraordinariamente injusto na fonte. Compreende? Eu não sei os valores exatos. Por exemplo, se eu quiser doar, até o ano passado, se eu quisesse doar para um filho meu R$100 mil, para ele comprar um apartamento no Rio de Janeiro, eu tinha que pagar 4%. Eu acho que passou para 8% lá no Rio de Janeiro. Então, essas medidas de tributar mais, tentar tirar de quem está produzindo... Eu não estou falando de cobrar da empresa trabalhando e produzindo, não. O lucro que sai da empresa para o bolso do empresário... As duras penas, que hoje não é pena produzir, é para quem vender. O povo está sem poder aquisitivo. Eu acho, modestamente, a senhora pode ter opinião diferente da minha, parece que tem, né? E eu, depender de mim, ninguém mais vai ser tributado, muito o contrário. Buscar maneira de diminuir isso daí, porque como está, vai quebrar o Brasil. A Inglaterra, não sei se 15 ou 20 anos atrás, tinha uma carga tributária de 28% do PIB, passou para 21%. E acertou a questão também da fiscalização, que a fiscalização tem que existir, que faz parte da área da senhora, mas uma fiscalização inteligente, sem buscar a maneira, por parte de alguns poucos, de fazer uma pegadinha no tocante a quem produz. Eu acho que conseguimos fazer isso aí, nós podemos até quebrar o Brasil, mas rapaz, vai quebrar mesmo. Eu costumo chamar na área militar, chama-se risco calculado. A senhora está encurralada num canto, o inimigo deve estar ali. A senhora tem pouca munição. Bem, a senhora atira. Se o inimigo estiver ali, a senhora ganha a guerra. Se não tiver, a senhora já perdeu mesmo. Então, a questão da carga tributária nossa, imposto de renda, eu acho que nós devemos começar gradualmente a recuperar esse confisco, na verdade, que correu nos últimos anos. Complementando a pergunta, o senhor tem um projeto de reforma tributária já? Está pronto. Ideias básicas, assim, está pronto, a ideia básica, assim, não vou fornecer, porque isso só na época oportuna. Geralmente, eu tenho dito que a minha proposta vai ser uma das piores. Por quê? Vai ser verdadeira. Tá? Isso a senhora sabe, que tem colega, com toda certeza, colega da senhora aposentada, que trabalha nessa proposta para candidatos que têm recurso. O senhor acha que tem que taxar o quê, então? O senhor disse que não pode taxar renda, mais ninguém, não pode taxar fortuna, nem coisa... De onde que tira o dinheiro? Denise, desculpa, eu sei que eu não quero ser patrão no Brasil. Eu tentei ser um tempo atrás, quando vi que ia me dar mal, saí fora. Tá como lá atrás, né, nos anos 70, eu plantei arroz lá em Mato Grosso do Sul, 30 hectares de arroz. Uma vez só, nunca mais. Eu sei da dificuldade disso daí. Eu sei que do terror que vive quem produz nesse país, preocupado com fiscalização, porque só pode, com todo respeito, dificilmente você não vai pegar algo errado numa empresa, dificilmente. Vai pegar o errado lá. Essa violenta carga tributária que o governo é o sócio majoritário, quando tem lucro, quando tem prejuízo, não tem nada a ver com isso, daí vai para o refis, tá? Muitas vezes. Tá?
Então, a minha proposta, que eu falei para quem está me ajudando na economia, é exatamente não ter mais nenhum percentual no tocante a isso, né? Que, afinal de contas, foi apresentado há pouco tempo, ao Laffer, gostei muito dele, nós já ultrapassamos essa curva há muito tempo. Vamos falar sobre tributação. Em 1996, em meio a uma grave crise cambial, o governo isentou de tributação a remessa de lucros ao exterior pelas multinacionais que operam no Brasil. Passados 22 anos, a medida continua em vigor. Com isso, o Brasil perdeu poder de barganha com os demais países para realizar acordos de tributação, para exonerar de tributos no envio para o Brasil, o lucro das empresas brasileiras que operam no exterior, já que oferecemos essa vantagem de maneira unilateral a todos os países do mundo. O que o senhor pretende fazer para acabar com essa distorção tributária? Como toda pergunta inteligente, traz a semente da resposta. O Brasil precisa resolver a simples pergunta de onde virá o dinheiro para a gente qualificar a política nova de segurança pública, para qualificar a política de saúde, para qualificar a política de educação e, fundamentalmente, dizer de onde virão as energias para retomar o desenvolvimento do país de maneira a responder essa tormentosa questão do desemprego aberto e da informalidade que já atinge 50 milhões de compatriotas nossos, entre informais e desempregado aberto e pessoas que desencantaram, né, de buscar emprego. Nós estamos nos aproximando de criminosos 50 milhões de pessoas. E aí, evidentemente, que a lei do menor esforço indica aquelas coisas que estão em linha com as boas práticas internacionais, porque simplifica um pouco o debate com uma fração da elite que é extraordinariamente egoísta e que pouco se importa se o nosso povo está morrendo nos hospitais, desde que o rentismo seja remunerado na conta abusiva com o que tem acontecido no país. E o que está em linha internacional que o Brasil subtributa? Lucros e dividendos, sejam eles para remessa ao estrangeiro ou não, só o Brasil e a Estônia não cobram. Heranças, que no mundo vai de 29% a alíquota mínima para as grandes heranças dos Estados Unidos a 50% em alguns países nórdicos, o Brasil cobra 4%. Menos o Ceará, que cobra 8% no teto do que a Constituição permite, e não por acaso o Ceará é o estado mais líquido fiscalmente do Brasil, né? Evidentemente sendo um dos mais pobres, porque senão vão lançar na minha cara as graves contradições de um estado paupérrimo como o meu estado, mas que tem conseguido, né, números absolutamente excepcionais, não só do ponto de vista do Estado meio, saúde fiscal, composição de dívida, etc., etc., como políticas públicas, não é? O Ceará triplicou está quase chegando perto de triplicar o efetivo policial entre o meu governo e o atual governo. O Rio Grande do Sul, hoje, os brigadistas são metade do efetivo que o Colares, meu colega da época, tinha. Porque o Rio Grande do Sul foi quebrado por essa política estúpida que quer enfraquecer o Rio Grande do Sul, assim como Minas Gerais, assim como o Rio de Janeiro. E vamos ter clareza, São Paulo passa 4 anos, os últimos 4 anos, sem reajustar salário de funcionário público. E São Paulo passou 8 meses sem honrar as frações da sua dívida com a União, baseado no liminar que caiu, e, ao cair, aquele vencido foi colocado para pagar no fim do prazo. Assim é moleza. Assim, o Ceará está com as suas continhas todas em dia. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, põe em linha o Brasil com tributação mais progressiva sobre herança, tributação mais progressiva sobre renda. Temos que diminuir os impostos sobre os trabalhadores, que pagam a carga tributária absolutamente selvagem, sem nem saber, porque é incidente indiretamente sobre o consumo, que é mais fácil, né, e mais injusto e mais perverso, e diminuir também as incidências sobre classe média, especialmente na progressividade do imposto de renda, que eu fiz quando ministro da Fazenda, ajudado pelos auditores fiscais lá, criei uma alíquota de 35% e diminuí a alíquota para a classe média. Foi eu virar as costas, o Fernando Henrique revogou isso. Então, o Brasil tem alternativas para consertar, só que é mais fácil falar do que fazer. O líder nas pesquisas terá dito hoje aqui que não vai tributar fortuna, nem herança, não sei o que e tal. Pois é. E esse é o debate. E se ele não vai, de onde é que vai vir o dinheiro para resolver o buraco das contas brasileiras? Que é o maior da história. Só essa brincadeirinha aí, para preservar os interesses dos acionistas minoritários, que estão no centro do setor financeiro, subsidiando o diesel com corte de gastos em saúde e educação, a brincadeira é de 14 bilhões de reais e contando. O que quer dizer que o próximo presidente da República vai tomar posse com um déficit primário ao redor de 150 bilhões de reais. Aí pega um translocado desse, um boçal, né, despreparado, e desorienta o debate dessa forma. Esse é o problema. E os democratas têm que dizer claramente, um boçal despreparado. Porque, tudo bem,
Quem vai decidir isso é o povo. Mas os democratas, aqueles que amamos as liberdades democráticas, temos obrigação de extirpar esse câncer enquanto ele ainda pode ser extirpado. Geralmente, eu tenho dito que a minha proposta vai ser uma das piores. Geralmente, eu tenho dito que a minha proposta vai ser uma das piores.